Vamos iniciar, Mônica? Sim, sim. Deixa eu entrar aqui com a câmera. Vamos iniciar então, né? Acho que ainda tá faltando algumas pessoas, mas aí vão entrando. Ótimo. Então, pessoal, a primeira coisa, boa tarde, né, a todos. Meu nome é Daniela Inácio Galvão, eu sou acadêmica de Engenharia de Produção da Univasf. Hoje a gente vai realizar mais um bate-papo com mulheres que inspiram, e o tema de hoje é intitulado como Mulheres Negras em Einstein, o caminho da representatividade. Esse tema é um tema bastante importante, né? É preciso que haja debates e rodas de conversa para falar sobre esse assunto. Porque imagina só, ser mulher já é difícil, imagina ser negra e seguir uma carreira Einstein, onde muitas pessoas ainda não acreditam que é uma carreira apenas para homens. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E a nossa convidada é Mônica Tomé. Ela possui graduação em Estatística pela Unesp, mestrado em Estatística de Experimentação Agropecuária pela UFLA e doutora em Demografia na Unicamp. Ela atua como professora na Universidade Federal do Vale de São Francisco na área de probabilidade estatística, desenvolve pesquisas na área de instituições sociais e desenvolvimento territorial, membro do grupo de pesquisa do CNPq, População, Ambiente, Espaço, Sustentabilidade, e também do grupo de pesquisa do CNPq, Laboratório de Estatística Aplicada e Estudos Populacionais. Bom, ela vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica e também profissional, algumas dificuldades que passou e tal. A gente queria também, Mônica, agradecer, primeiro pela disponibilidade de estar aqui e também pelo grande apoio na divulgação. Por sermos ainda um grupo novo, muita gente ainda não nos conhece bem, mas espero que esse projeto seja gratificante para a gente e acredito que também para todos que conseguem acompanhar esses bate-papos. Ótimo. Eu vou passar a palavra para você, pode se apresentar e no final da sua fala eu vou lendo as perguntas que forem surgindo. Agradeço imensamente o convite, Glauce, Daniele, todas as mulheres que fazem desse projeto Maiara, que eu também venho conversando, é algo extremamente importante, essa iniciativa que vocês estabeleceram. E avaliando as apresentações que vocês já fizeram ao longo desse período, achei o nome fenomenal, né? Sertanejas insistem, enfatizado, é lindo isso. Eu até marquei alguns dos grupos ligados às mulheres nas engenharias pelo país, e tem, né, diversos grupos, inclusive na Univasf. Então, iniciativas como essas é que com certeza contribuem, colaboram imensamente para que a gente tenha mais mulheres nas áreas das ciências, tecnologia, engenharia e matemática, e para além disso, que elas se interessem desde muito cedo, né? Porque a gente pode fazer diversas atividades voltadas também para a educação básica, para que quando chegar no ensino superior, a gente já tenha algumas coisas mais estabelecidas, ou pelo menos alguns caminhos menos difíceis. Eu não vou dizer facilitados, mas seriam menos difíceis. Bom, mas eu vou lá, né? Eu vou falar algumas coisas. Eu fiz uma colinha para me ajudar aqui no processo, mas eu quero agradecer. Você já fez a leitura aí do meu currículo, e, em geral, quando a gente pensa em currículos, a gente só pode colocar lá os títulos, e, por isso, o falar um pouquinho de dificuldades, desafios e tal, é algo extremamente importante, até porque muitas vezes a gente só vê o título e acredita que, nossa, não, mas para aquela ali deve ter sido fácil. Ela está lá, na frente, bombando, com congresso, com uma pesquisa de ponta, alguma coisa assim. E quando se a gente pudesse conhecer a história,
isso pode ajudar, inclusive, a estimular outras pessoas, porque são muitas as dificuldades, e se você percebe que outras conseguiram transpor essas dificuldades e atingir um determinado ponto, todas nós podemos, né? A verdade é isso. Bom, enfim, meu doutorado eu fiz em demografia, mesmo na Unicamp, atuei na área de desenvolvimento regional. Eu fui orientada por homem, né? Mesmo meu orientador e meu co-orientador, eles eram homens. E engraçado, porque quando vocês me convidaram, eu comecei a reviver determinadas experiências mesmo, né? Para conseguir compor uma fala mais clara e objetiva, assim, que vocês pudessem observar um pouquinho dessa trajetória. E nessa história, gente, para eu encontrar mulheres e mulheres negras nesse processo, vocês vão acompanhar à medida com que eu for falando. Então, meu doutorado eu fiz na Unicamp, é uma estadual paulista, existem 3, né, estaduais paulistas, e elas são extremamente fortes ali quando se fala no estado de São Paulo, e isso considerando o período em que eu fiz a minha graduação, que eu já vou contar para vocês, quando se fala das estaduais paulistas, a importância até hoje dessas instituições é notória, mas naquela época era ainda maior, a ponto de eu até arriscar dizer para vocês que eu, na época da minha graduação, antes de entrar na minha graduação, lá com os meus 17 anos, eu desconhecia universidades federais. Eu desconhecia universidades federais. No meu meio ali de ensino da educação básica, ninguém falava em universidade federal. Né? Depois, ao longo do processo aí na graduação, é que algumas começaram a surgir nas conversas, nas apresentações em congressos, isso e aquilo, e aí eu passei a olhar um pouco mais, e olha, né, hoje eu consegui alcançar o sonho de ser uma professora de uma universidade federal, que enfim. Mas eu vou lá limitar o tempo aqui, né? Tá. Bom, sou doutora em demografia pela Unicamp, eu fui orientada por um professor, co-orientada também pelo professor, aí eu fui me lembrar da defesa do meu doutorado, era composta somente por homens também. Eu lido com a temática de desenvolvimento regional, e aí eu fui resgatar, eu falei, até os autores, os principais autores que balizaram a minha tese, eu lembro de uma mulher, que foi Tânia Bacelar, inclusive ela é da região Nordeste, mas eu não me lembro de outras, né? Eu me lembro dos autores que eu me remetia. Então, nessa história aí mais recente, que seria do doutorado enquanto formação, os homens sempre presentes, e predominantemente homens brancos, né? Brancos héteros, inclusive. Com relação ao mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária, que eu fiz na UFLA, que é a Universidade Federal de Lavras, ela fica no sudoeste do estado de Minas Gerais, e é uma universidade federal hoje ela desponta muito na questão, principalmente ambiental, ela tem determinados protocolos que são reconhecidos, ela tem protocolos reconhecidos mundialmente, inclusive premiada nesse sentido. Lá também eu fui orientada por homem, o meu co-orientador também é homem, e no programa, talvez eu esteja faltando um pouco a memória, mas eu me lembro de somente uma mulher. E eram muitos homens, né? Então, orientação por homens, e a minha banca também foi somente de homens, olha isso. Com relação à graduação, eu fiz a graduação em estatística, eu sou bacharela em estatística, existe uma lei, viu, gente, que foi ali Dilma quem sancionou a lei que antes era só bacharel, né, e era utilizada tanto para mulher quanto para homem, não só a palavra bacharel e bacharela, mas todas as derivações com o A no final, foi instituída ali no governo Dilma, viu? Que foi nossa presidenta, né, com todo orgulho do mundo eu falo isso. Enfim, bacharel em estatística, eu fui orientada também no TCC por homens, e conversando com o Paulo, que também fez a graduação no mesmo lugar, Paulo é meu marido, também professor da Univasf, ele é graduado também em estatística, e aí a gente estava puxando pela memória, eu falei, Paulo, quantos homens, mulheres, tá, hoje o departamento de estatística também, hoje eu não sei, mas na época ele era predominantemente masculino também, hétero também em toda a sua potência, e
Ou seja, toda essa minha trajetória aí de ensino superior, sempre os homens foram muito presentes nesse processo todo, a ponto, e observem, hoje, nesses últimos dias, que eu me peguei tentando visualizar a participação das mulheres ao longo dessa minha trajetória acadêmica do ensino superior. E pouquíssimos. E aí eu falei, não, né, o negócio estava feio para o lado da educação superior, da minha formação, eu falei, deixa eu ir mais para trás, né? Aí comecei a resgatar, até mandei uma mensagem recente para minha irmã, Ângela Tomé, acho que daqui a pouco ela entra aí, ela prometeu que ia me ver. Eu falei, ô Ângela, na nossa educação básica, alfabetização, até ali o ensino médio, eu lembro de um professor que o apelido dele era até professor Caracu, até em relação, era o único professor negro, se eu não me engano ele era professor de biologia, mas não chegou a dar aula para mim, eu não tive aula com ele, mas era o único professor negro. Gente, pasmem. Aí eu resgatei lá da minha alfabetização. E olha que eu lembrei o nome de grande parte dos meus professores nesse processo da educação básica. E eu só me lembrei desse professor no ensino médio que nem deu aula para mim. Ele era o único professor negro do colégio que eu estudava. E na educação básica 1, né, no caso da alfabetização até ali, hoje é nono ano, na minha época era até oitava série, na verdade, eu não tive nenhum professor ou professora negra, né? Enfim. Então, as referências com relação à questão de raça-cor é algo muito recente para mim. E olha que hoje eu me dei conta mesmo de quanto isso foi incipiente ao longo de toda essa minha trajetória, né? Bom, eu sou mãe de Pedro Henrique, de Alisson, Pedro, 12 anos, Alisson vai fazer 11 daqui a pouquinho, ele está contando os dias, inclusive. Sou casada com o Paulo, e sou essa mulher professora da Universidade Federal do Vale de São Francisco, atualmente não, muito recentemente eu progredi para associado 1, sou professora fundadora da Universidade Federal do Vale de São Francisco, faço parte do primeiro concurso da Univasf, ali em 2004. Na ocasião, eu vou ficar fazendo essas referências com relação a gênero e raça, viu, ao longo desse meu processo. Na ocasião, no concurso, haviam 2 vagas de estatística, de probabilidade estatística, porque tinha também a área de estatística experimental, que também era a nossa expertise, minha de Paulo, eu adoro a parte de experimental, mas diante da minha avaliação, foi uma decisão bastante acertada entre fazer para experimentação agropecuária, que em geral é uma área que não somente estatísticos atuam, mas também engenheiros agrônomos, tecnistas, biólogos e várias outras formações, eu optei por fazer o concurso para probabilidade estatística, porque, em geral, quem pleiteasse essa vaga, normalmente seria um estatístico ou talvez ali um matemático, mas, ou seja, eu iria concorrer somente com pessoas com a mesma formação que eu. E das 2 vagas, 2 negros ocuparam essas vagas, uma fui eu e outra foi o Paulo, poucos meses depois, 2, 3 meses depois. Então, de certo modo, quando se pensa nesse histórico, a gente avalia ali que... Eita, travou para mim. Voltou para vocês? Tudo bem? Tá, ótimo, ótimo. A minha internet... Oi? Aqui tá bom também. Ótimo, é que está dando notícia aqui que a minha internet está perdendo conectividade. Então, qualquer coisa, bom, enfim, vamos lá. Então, nesse processo aí, das 2 vagas de probabilidade estatística, as 2 foram ocupadas por negros, uma mulher e um homem. Então, seria o melhor dos mundos, né? Se a gente fosse pensar na questão de equidade, de reparação com relação à questão da raça, seriam 2 negros no cargo, e um homem e uma mulher, né, dividindo 2 vagas. Entretanto, quando a gente vai olhar um pouquinho mais para agora, né, agora nós já não somos mais 2 professores de probabilidade estatística, nas minhas contas, nós somos em 5, e 1, 2, 3, 4, é isso mesmo, e dos 5, só tenho eu mulher. E só temos eu e Paulo negros, né, nesse, assim, autodeclarados negros, né, assim, enfim. Do que eu saiba. Então, é algo que, talvez, quando a gente pensa no histórico das mulheres com relação à área STEAM, né, a área relacionada
a ciência, a tecnologia, engenharia e matemática, a gente vem tendo um avanço na ocupação de cargos, no desenvolvimento de pesquisas de ponta nessas áreas e tudo. Mas aí, quando eu fui olhar para a minha área de concurso, ou da área de probabilidade estatística dentro da Univasf, eu me peguei, falando, nossa, eita, retrocesso total e pleno, né? Participação da mulher baixíssimo, e a questão também da representatividade enquanto raça negra, também algo foi para trás. Então, é algo que a gente precisa se policiar nesse sentido. Bom, e aí, dessa questão aí, um pouquinho mais sobre, entrando um pouco mais na área do STEAM, eu já vou voltar lá para trás, para a alfabetização, já eu converso. Mas a gente começa a observar que existem apesar dos diversos avanços, a gente percebe que quando a gente acorda, há um retrocesso. Então, a gente precisa estar sempre antenado com isso. E esse antenado que eu digo é no sentido de estarmos sempre vigilantes para não perdermos, não deixarmos nenhuma mulher para trás, né? Para que todas possam seguir da melhor forma possível. E nesse processo, eu não posso deixar de agradecer, ao longo de toda dessa minha trajetória, as diversas mulheres que, obviamente, me ajudaram a dar conta de todo esse processo, a chegar onde... Eu não cheguei no topo ainda não, né, gente? Acho que tem muita coisa ainda para fazer, mas a chegar no patamar que eu estou hoje. Né? E aí a gente pode pensar, e vocês, mulheres da área nas áreas ligadas à STEAM, eu mesmo, pensando na área das ciências, que aí isso incluiria muitas mulheres aí, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, a gente deve pensar também nessas mulheres que nos impulsionaram, e a vocês, discentes dos cursos de engenharia, de matemática, vão conversando aí, quem é que está aí e com relação às formações, para eu ter uma noção, tá? Mas uma das coisas que a gente precisa ter em mente sempre é que nós tivemos mulheres, em geral, pelo menos é isso que eu trago enquanto experiência, mulheres muito próximas, mãe, irmã, primos, ou primas, a vizinha, a madrinha, que incentivava, obviamente, das mais diversas formas, para que a gente continuasse a estudar, para que se pensasse em, olha, você pode ir para o ensino superior, ou de repente ajudava, talvez nem tinha essa noção de que seria importante estar no ensino superior e ter uma formação superior público, que normalmente está ligado à questão da qualidade de modo extremamente intrínseco. Às vezes essas mulheres não tinham nem essa noção, mas faziam, era um dinheirinho que dava para você pegar o ônibus, era um caderno que te ajudava para dar conta ali no ensino médio, para conseguir aprender alguma outra coisa que te ajudaria hoje no Enem, para você poder ingressar no ensino superior. Então, tem mulheres no nicho que talvez nem estão com relação a grau de escolaridade no atual que nós estamos, mas que impulsionaram para a gente chegar aqui. Então, agradeço essas mulheres, minha mãe, madrinha, irmã, primas e tal, que muitas vezes nos carregam nos ombros para a gente poder pular as barreiras, né? Tudo bem, às vezes do lado de lá é um campo minado, mas a gente pula a barreira e aí vai seguindo para frente. E muitas vezes não dá para a gente botar a mãozinha para trás e puxá-las, né? Então, na verdade, a gente tem que pular essas barreiras e ir abrindo esses caminhos para que outras mulheres consigam pular também. Então, nesse aspecto, é importantíssima a questão do estímulo e de você ver uma amiga, uma colega caindo ali do lado, puxa o braço e vamos com a gente. E isso faz com que nós tenhamos mais mulheres do lado de lá do muro. Ou talvez, de repente, com o tempo, e eu trago algumas, depois eu vou trazer algumas questões aqui, talvez a gente possa até com o tempo ir baixando a altura desse muro, né, que tá muro difícil de romper. Mas vamos indo. Bom, e uma coisa que também me fomentou muito essa questão do convite de vocês foi estudar mais a respeito ter uma leitura um pouco mais atenta à questão STEAM. Inclusive, quando eu fiz as divulgações dos mais diversos grupos, tanto homens, inclusive mulheres também, me perguntaram, mas o que é isso aí? Que sigla é essa? E com relação ao Brasil, né, obviamente, depois eu gostaria até que vocês pudessem
mesmo falar algumas das questões até do próprio grupo, que eu acho importantíssimo fazer essa divulgação. Eu acredito que nós estamos aqui com pessoas de diversos lugares e mesmo depois, caso essa nossa apresentação fique disponibilizada, que elas possam também ter acesso e saber um pouco sobre a história de vocês, né, que eu acho, a história do grupo, que eu acho extremamente pertinente. Mas o STEAM veio, né, obviamente, de mais ligada à questão educacional, né, muito vinculada aos Estados Unidos em uma época bem datada, né, algo que se depararam que, olha, a gente precisa de mais engenheiros, porque senão, né, nós somos todo poderosos, mas a gente pode deixar de ser se a gente não investir nessa área, e começaram a pensar nisso enquanto turbinar essa questão das áreas ligadas, né, vinculadas à STEAM. Só que nessa perspectiva, lá nos Estados Unidos tem toda uma conotação muito diferente, muito vinculada a essa questão do sistema educacional mesmo, de fazer diferente, perpassa também pela questão do estímulo à escolha pela área, né, na educação básica também, mas aqui no Brasil isso chega muito mais recente, né, eu digo recente, 2000, muito pouco, anos atrás, poucos anos atrás, talvez não deva chegar a década completa, 2 décadas, com certeza não chega, mas aqui já chega numa discussão, assim, isso é muito interessante, né, da questão das brasileiras, especificamente, uma questão com recorte, assim, vamos estimular mais a área para buscarem a área da ciência, engenharia, tecnologia e matemática, mas, nossa, tem pouquíssimas mulheres. Então, vamos fazer esse recorte de gênero. E por isso, aí eu comecei a investigar, e aí achei um artigo belíssimo cadê minha cola? De Elizabeth Regina Batista de Oliveira, ele é de 2019, intitulado assim, A Educação STEAM e Gênero, uma contribuição para o debate brasileiro. Eu até sugiro que vocês busquem esse artigo, porque ele traz um histórico fenomenal relacionado não só à participação das mulheres nessas áreas, mas às mais diversas estratégias que são extremamente importantes e algumas muito parecidas, extremamente alinhadas com esse propósito de vocês. Sertanejas.insistem, né? É muito alinhada com isso, de fomentar, estimular a participação das mulheres nas áreas, aí no nosso caso, né, do Campo Salgueiro, na área das engenharias, mas que transcende também para outras áreas, porque nós temos professoras ligadas à área de estatística, Glaucia, Elaine, com a matemática, que são mulheres importantíssimas, não só para o campus, mas para a Univasf, obviamente para toda a região servida com o serviço dessa grande instituição de ensino, que faz a diferença no curso, né, de engenharia de produção nesse momento, mas também, com certeza, aumentando todo esse potencial para a educação básica também. Porque uma vez que você faz um evento e que você veja assim, nossa, ali é uma mulher e é da matemática, olha aquela ali, é engenheira, olha aquela ali, uma aluna passa com a camiseta de engenharia no peito, isso já faz com que uma menina olhe para aquilo e fale, tem mulher lá na engenharia, ali na Univasf. Então, ou seja, são esses movimentos que, de fato, fomentam cada vez mais nós termos mulheres, né, nessa área. E, obviamente, mais um pouquinho aí, pensando na questão da minha trajetória, como eu falei, eu fiz toda a minha educação formal, né, educação básica e educação superior, toda no público, né, então, a escola que eu estudei, da alfabetização até a 8ª série, na época, era uma escola de bairro, uma escola que servia a vários bairros, mas era uma escola de periferia. E, como eu falei para vocês, eu não tinha referência de professores negros, nenhum, nem mulher, nem homem. O número de crianças negras na escola, gente, isso era tão pouco, talvez, enfatizado, que eu lembro eu lembro até do nome das minhas colegas e das que eram negras. É algo muito absurdo, assim, até pensar num bairro periférico, porque a situação econômica da minha família
É uma família pobre, meu pai, pedreiro, ele é falecido, né? Hoje, minha mãe, na ocasião, era costureira, depois, a um determinado momento, ela passou a ser atendente de enfermagem na Santa Casa do município, mas ao longo de toda a minha infância, minha mãe era costureira, né? Era esse o ofício que eu me lembro dela na costura e tal, costurando para fora, isso aqui. Essa é a minha formação. Então, eu venho de um bairro periférico em que grande parte dos meus colegas ali daquela época, é difícil eu lembrar de casos que não seja a minha irmã que conseguiu chegar no ensino superior, para vocês terem uma ideia. Na minha escola não tinha o ensino médio, então, tudo acabou ali, oitava série na época, hoje nono ano, que seria, muitos iam trabalhar, como em São Paulo tem a figura do guarda-mirim. Eita, daqui eu esqueci. Menor aprendiz, talvez seria algo similar a hoje. Então, as pessoas iam trabalhar. Então, tinha uma fardinha e tal. Saía do ensino fundamental e ia trabalhar. No meu caso de minha irmã, não se pensava nessa possibilidade. Não, vocês vão ter que continuar estudando. E a escola era um pouco mais longe, já num bairro mais elitizado, que era próximo de, hoje, um shopping e tal, que é o antigo Sarrion, e esse colégio, na época em que eu estudei, eu tive aí é sorte mesmo, é a questão de oportunidade, era o melhor colégio público do município de Presidente Prudente. Eu sou do interior de São Paulo, viu? Acho que eu esqueci de falar disso tudo aí, enfim. Então, era o melhor colégio público dali. E a minha escola era tinha um colégio também na periferia, que era de ensino médio, entretanto, ele era no meio do vucu-vucu, tinha tiroteio, muita droga e tal, e era disponibilizado mais salas à noite, e minha mãe morria de medo de mandar a gente para a escola à noite, porque o bairro era perigoso e tal, então ela, não, vocês vão estudar durante o dia, e era de manhã, que eu adoro até hoje, é o turno que eu mais gosto, estudar lá na outra escola, e a gente conseguiu vaga e ótimo, e era uma luta, as coisas eram, não pensa, internet, essas coisas, pelo menos para mim, não era uma realidade. E chegando lá nesse colégio, você lidava com pessoas vindas de diversas classes sociais, principalmente de um colégio que era público, mas que era muito elitizado. Então, as meninas eram loiras, né, os meninos eram brancos, e era assim a realidade. Algo muito diferente do que acontece hoje, que a menor ideia que você tem que alguém está te destratando ou está sendo racista com você, na ocasião a gente era algo muito, eu não vou dizer tranquilo e normal, era o comum, o aceitável, era você calar. Então, a pessoa falava do seu cabelo, falava da sua trança, falava que você não entendia, um professor, você fazia uma pergunta e o professor não te respondia, um outro colega fazia a mesma pergunta e respondia a ele, aquilo não era tomado como sendo racismo. Hoje, obviamente, a gente sabe que é, e sabe quanto isso impacta ao longo de toda uma vida. Mas naquela ocasião não era, não. E nós nem éramos encorajados, essas coisas não se falavam, era extremamente velado, né? Então, isso vai constituindo você ao longo do processo, infelizmente criando cascas e te calando para que ao longo da vida você ao longo da vida não, ao longo ali de algumas etapas posteriores, você pouco rebate isso, né? E, óbvio, a gente sabe que tem que debater, tem que lembrar, me chamou, não é assim não, né? Você tem que chamar a atenção, a gente tem que fazer isso. Na ocasião, isso não era algo aceitável de se fazer. Aí, com certeza, você ia ser um encrenqueiro e tal, mas ainda bem que, pelo menos essa possibilidade da gente reagir está diferenciada. Bom, e aí, com relação ao ensino médio, eu estou falando aí, gente, de um ano, tem um monte de vocês que nem tinham nascido, eu entrei na graduação em 93, então eu estou falando ali de 89, 90, né, por ali, aquele negócio ali, década de 1990, lá para trás. Então, quando eu estava ali no ensino médio, a gente vivia um processo econômico complicadíssimo, inflação altura, tinha planos econômicos absurdos,
a pessoa que mais aparecia, e todo mundo sabia o nome, era do ministro da Fazenda, ou hoje seria o ministro da Economia. Todo mundo sabia o nome do sujeito. E caía, entrava um, caía outro, era plano de tudo quanto é jeito. E naquele colégio era muito forte essa questão do ensino superior. A visão era para o ensino superior. Quando eu entrei lá, eu não sabia nem que era para isso, nem que existia essas coisas. Aí um colega falava, um outro falava, eles separavam uma sala dos mais inteligentes, né, e seguiam com esse pessoal aí, primeiro, segundo, terceiro ano. Não lembro de negros nesse processo. Aí, quando chegou no terceiro ano, muitos começaram a fazer alguns questionamentos com essa separação, essa segregação que faziam com relação aos terceiros anos naquele colégio, e eles misturaram um pouquinho. Nessa mistura, eu fui parar no terceiro ano poderoso, aquele em que o objetivo era só USP e Unicamp. O Unesp, como nós tínhamos um campus, temos ainda, né, um campus da Unesp em Presidente Prudente, pouquíssimos pensavam em estudar ali mesmo, não. Assim, sempre o foco era a Unicamp, que fica em Campinas, muito próximo ali da cidade de São Paulo, né, mais próximo, e USP, né, era direito, lá de São Francisco, USP, renomadíssimo até hoje, e Unicamp, muito na área de economia, então tinha muito essa coisa, quero ser economista, enfim. E como eu falei para vocês, a visão que se tinha naquela época ali, pelo menos para o público ali, muito próximo a mim, no meu perfil socioeconômico, não existia federal. Então, o meu foco, a escolha para ir para a área de estatística, era algo assim, bom, eu não quero... Muita gente fazia matemática e era muito visível essa questão da matemática, porque você ia dar aula. Tinha ainda um restinho do que era, quem é mais antigo vai lembrar, do magistério, né, do Cefam, pelo menos lá em São Paulo era o Cefam, né, que era a formação de professoras, em geral era professoras, porque eram pouquíssimos homens que iam, para serem professores da educação básica, né, de educação básica 1 ali. E nesse processo todo, eu falei assim, gente, não quero fazer matemática, não. E uma das coisas que eu gostaria de confessar para vocês, e eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu digo isso, eu nunca fui expert, poderosa, melhores notas em matemática, física, química, não. Sempre fui aquela aluna mediana, e aquela assim, né, a luta para ser a mediana, porque assim, escorregava, a nota caía para baixo da média. Mas eu sempre gostei muito, muito. Eu falei, não, mas não é porque eu não tenho 10, e vários falavam isso. Mas você não é a melhor aluna em matemática. Eu falei, gente, daí, vamos lá, vamos ver esse negócio. Eu não queria fazer matemática, e estatística era o mais próximo. E algo, quando você pega o que é a graduação em estatística, é algo que me emociona até hoje, eu fico apaixonada até hoje. A possibilidade de você lidar com a área de ciências humanas, saúde, exatas. Ou seja, nossa, eu escolhi uma área que eu posso mexer com qualquer uma delas, pronto, é isso aí que eu vou fazer. E dá para eu dar aula, dá para eu trabalhar em banco, dá para eu trabalhar em hospital, dá para eu trabalhar numa indústria. Eu falei, bom, abri um leque, né? Para quem não tinha nenhum, essa aí é a possibilidade. E outra, eu vi a concorrência, candidato vaga, não vou negar. Aí algo também que também me aproximou, e eu acho isso importante, de repente é mais um projeto que vocês podem ir fazendo, os egressos, não, os estudantes do curso de estatística já foi na minha sala. Eu lembro até, talvez Paulo pode até lembrar do Eli, eu lembro muito dele, tiveram outros colegas, hoje já profissionais e tal, que foram lá e falaram do curso. Eu falei, gente, esse negócio aí que eu vou fazer. Fui lá, na época, gente, não tinha SISU. A gente não podia escolher ir para qualquer lugar do país com a possibilidade de você ter uma assistência estudantil. Vamos pensar em alguns anos para trás, tá? Essa consciência que eu estou falando aqui. Que você poderia ir para qualquer lugar do país com uma certa condição de assistência estudantil para você conseguir fazer um curso fora de casa. Não, não era assim, não. Eu pensei assim, vixe, eu não posso ir para fora porque meus pais não têm condição de me manter, não. Mal tem aqui que dirá e morar fora. Então, vai ter que ser aqui mesmo. Então, estatística, baixa candidato vaga, é aqui na cidade e dá para eu fazer um monte de coisa. Pronto, vou para aí. E também na Unesp, tinham os cursos de engenharia cartográfica. A engenharia que tinha lá era engenharia cartográfica, tinha o curso de matemática, tanto bacharelado quanto a licenciatura, geografia, licenciatura e bacharelado também, pedagogia, educação física, fisioterapia. Esses eram cursos de elite. A gente nem conversava com esse povo. Né? Eles ficavam até num negócio à parte, assim.
num prédio à parte. Ficava o resto, né? Todo mundo, e a fisioterapia e a educação física eram à parte. E nem pensava nesses outros cursos. Falei, não, estatística é isso mesmo. Fiz o vestibular e passei. Né, assim, de primeira, é algo que foi muito, que me motivou bastante. Primeiro, eram 20 vagas anuais. Então, quando eu abri primeiro, quando eu passei, eu fui, inclusive, com uma amiga, que nós éramos do mesmo terceiro ano, nós éramos colegas, Sheila Tsutia, uma pessoa que eu tenho no meu coração até hoje. Nós fomos juntas para ver se nós tínhamos passado. Aí ela passou, eu passei, eu falei, nossa, e era aquela coisa, né, tinha a questão do trote, aí todo mundo ficava vendo quem era alvoroçado, porque aí jogava o ovo, tinta e tal, não, mas enfim. Passei, quando o primeiro dia de aula, eu não esqueço, eu abri a porta, e aí eu vi duas pessoas conhecidas. Uma era a Sheila, que eu sabia que tinha passado, que tinha feito o terceiro ano do médio comigo, ela é oriental, né? Origem japonesa. E quando eu olhei para a sala, tinha uma outra que também estudou no Sarrion comigo, mas a gente tinha pouco contato, depois passamos a ser muito amigas. E ela é parda. E tinha uma negra, né? Então, negras eram eu e a outra colega, Paula Bonifácio. Eu falei, nossa, cadê o resto dos pretos daqui da Sátia? Não. Mulheres, assim, a participação de mulheres na minha turma era interessante. Aí, no caso, ao longo do processo, eu fui conhecendo outros colegas, né, de outros anos. Conheci Paulo, que Paulo era do segundo ano, né, eu era bicho do Paulo, eu era caloura do Paulo, e Paulo era o outro negro que estava lá do lado de lá, né, na outra sala. Mas eu não me lembro, talvez ele até me corrija depois, mas eu não me lembro de outro colega negro, além de mim, dele, Paulo. A questão, quando eu olhei os professores, não tinha professor negro. Eu não tive aula com professor negro durante minha graduação. Mulheres, elas eram em menor quantidade. E as barreiras que se tinha, como era um curso muito eclético, e a estatística, pelo menos naquela época, no campus de Presidente Prudente, ela não era vista como um curso masculino, como no caso era o curso da engenharia cartográfica, né, ou da matemática no bacharelado. A estatística era um curso mais democrático, é forte, né? Mas era um curso que a gente via. Deixa eu controlar aqui. Eu já estou encerrando. Mas, então, no caso, uma das coisas que é melhor eu ir encerrando lá, que eu já falei bastante, né, gente? Né, Glauci? Daniele, né? Já falei bastante, mas algo que eu gostaria de pontuar. As referências que eu tenho enquanto negros ao longo de toda a minha trajetória acadêmica. Olha que eu fui lá para alfabetização, eu lembro até o nome da minha professora, gente, de alfabetização, dona Silvinha, adoro. Até o ano passado ela estava viva, e sempre quando eu vou lá em Prudente, eu dou um jeito de encontrar. Mas, desde a alfabetização, já estou acabando, viu, Daniela, que eu venho falando bastante, né? Eu disse que eu ia falar só 15 minutos para a Dani, gente, avalia. Desde a alfabetização até o meu doutorado, as referências com relação a negros, pouquíssimas, né? Vocês viram lá, eu achei um professor no ensino médio. Mulheres negras, eita, aí ficou difícil. Então, essa questão das referências eu acho extremamente importante. Então, o fato de vocês terem mulheres no curso, isso ajuda e contribui para que o olhar para aquela discente seja diferenciado. E para lembrar também, principalmente aos colegas, aos discentes homens, né, e aos professores, aos docentes homens, que é importante ter um olhar diferenciado, sim. Porque ao longo de todo... Assim, gente, é horrível você ainda ouvir professor que entra em sala falando, mas essa área aqui é ótima, mas não é para mulher, não. Que é isso, gente? Esse sujeito veio de uma mulher, e é que esse respeito que ele trata o povo. Assim, e ao longo desses últimos 4 anos, eu à frente da Pró-Reitoria de Ensino, algo que era muito doído de ver, é você ainda ouvir denúncias de assédio moral por parte de professores com relação a alunos. Gente, isso é concebível, e isso só vai mudar se a gente sempre, não é assim não, professor, não, mas a gente tem medo, mas se uma falar 2, 3 juntas, isso ajuda, então não deixe isso passar. Converse com a professora, para que a professora ajude nesse processo, eduquem melhor os seus sobrinhos, primos, filhos e afins, porque eles vão ser homens adultos em algum dia, e tem que lembrar que essa questão
para além de todas essas barreiras que a gente enfrenta, se a gente encontra homens que contribuem com a luta e que nos olhem com o respeito que se deve ter, isso diminui, isso há de diminuir. Mas se nós também não trazemos essa responsabilidade para os nossos filhos, para os nossos maridos, para o namorado que hoje fala assim, mas isso aí fica feio para você usar, porque você é mulher, imagina. Assim, se ele vale a pena, bota ele de sentadinho assim, faça uma educação de gênero, assim, mínima, para que ele também contribua nessa questão da luta. Então, é algo bastante difícil, assim, eu acho que eu não quis trazer fatos específicos com relação às dificuldades que eu tive, mas eu acho que só o fato de vocês terem noção de que eu não tenho referências de infância relacionadas a essa questão do negro ou da mulher negra com relação à academia ou a profissionais vinculados a mim, eu acho que já dá para vocês terem uma noção de como passar toda uma trajetória acadêmica sem se ver e sem saber qual é a sua verdadeira referência. Então, o máximo que eu tenho a fazer, e é o que eu tento, é tentar fazer com que estimular e motivar mesmo as mulheres, as discentes das engenharias principalmente, a trazer sim essa questão à tona, quando estiver incomodada, dizer sim, e vocês vão chegar lá, com certeza. Vão ser engenheiras lá, vai passar pela formatura, conseguir o trabalho que queiram, seja na empresa de vocês, porque isso é extremamente viável, seja como empregadas, que também, enfim, pode ser isso, mas vocês podem ter os próprios lugares, ou seja, as mulheres podem sim, elas não devem nada, elas podem sempre, se elas quiserem. Bom, eu vou ficar por aqui, aí depois a gente comenta mais algumas coisas. Obrigada, Dani. Então, é verdade, essa questão da referência, quando a gente tem alguém que a gente pode se espelhar, eu acredito que foi dureza não ter isso durante toda a sua formação. Uma coisa também que eu achei bastante interessante foi a questão do assédio. Acredito que muita gente passa por isso e tem medo de falar, de se expor. Até daqui a 15 dias a gente vai ter mais um bate-papo com esse tema. Achei interessante. Eu vou ler um pouquinho sobre as perguntas que foram colocadas. Né? Mayara Benício, ela colocou desse jeito. Mônica, você comentou que tem filhos em idade escolar e nessa época que há a descoberta da profissão. Na escola deles, há alguma atividade que estimule as alunas mulheres na área de exatas? Já respondo agora, né? Olha, eu não... Posso responder agora ou respondo depois? Né? Bom, Pode responder. Os meninos estão nessa escola há 2 anos. Eu não vi. E talvez, é até interessante que a ponta, justamente até para incentivar, né, que essas discussões aconteçam. Os meninos, e eu acho que isso precisa ser muito mais fundamentado quando se trata da escola pública. Assim, isso precisa imensamente, além do recorte de estrutura administrativa entre escola privada e escola pública, e atualmente os meus filhos eles estão em escola privada, eu acho que o estímulo, essas conversas e tal, tem que ser ainda muito mais incentivadas nas escolas públicas. Porque já existe a questão das dificuldades com relação à questão econômica, a falta de acesso à informação ou acesso de referência a essas pessoas. Porque, assim, na escola dos meus filhos, eles têm diversas referências de mulheres, de homens, não negros, nas mais diversas áreas. Na educação pública, isso ainda é menor. Então, assim, não, na escola dos meus filhos não tem, é algo que precisa ser incentivado e, normalmente, é até mais fácil de ser implementado, porque se eu converso com o Itaú, eles colocam, mas na pública eu acredito que isso ainda precisa ser ainda mais feito, viu? Mas eu vejo poucos projetos nesse sentido. Entendi. Realmente, acredito que precisam ter mais projetos de incentivo, até para a mulher, de uma certa forma, se sentir segura naquele ambiente educacional, né?
Aí a Yasmin fez um comentário, ela colocou, fiz o ensino fundamental em uma escola de periferia em Osasco, em São Paulo. E fiz o primeiro ano do ensino médio no Objetivo, na Paulista. A diferença de alunos negros era gritante. A única aluna negra na minha sala no Objetivo era uma bolsista como eu, enquanto na escola pública sua maioria era negra. Isso é realmente verdade. Tem mais alunas negras em escola pública do que em escolas como a Objetivo. E isso é muito latente, assim. Além disso, algo que você também comentou, eu tentei falar um pouquinho no final da fala, quando a gente está na educação básica, eu sempre, era uma parte do meu discurso quando se tratava de formatura. Quando a gente está na educação básica, no ensino fundamental e médio, independentemente em geral, independentemente da sala que você está, o nível social, econômico, até de visão de mundo é muito parecido. Né? E por que eu acho e incentivo muito a possibilidade de meninas estarem em uma universidade pública? Porque quando você chega em uma universidade pública, você se depara com todos os níveis de diversidades e de toda a dimensão de diversidades que normalmente a gente não teria acesso se não tivesse naquele espaço. A ricos, a pobres, a pretos, a brancos, a trans, a lésbicas, a pessoas que não acreditam em Deus, a quem acredita fervorosamente, a quem é de matrizes africanas, a quem não gosta de falar de política, a outros que adoram falar de política. Aonde nós teremos essa diversidade se não é em uma universidade e com toda a liberdade possível? Isso só acontece na pública, porque na privada você vai lá, assistir aula e sai embora, e vai embora. Na pública não, se permite essa interatividade. Então, por isso, o rigor pleno e total para que a universidade pública chegue a mais e mais mulheres e meninas, para que a gente tenha um mundo, de fato, um pouco melhor. É verdade. A Marcela colocou assim, Mônica me representa, exatamente isso. Não precisa ser a nota incrível, precisa gostar sem cantar pela área, depois a gente aprende o que for preciso. É preciso dar a cara a tapa, né? Exatamente, não desanime com o primeiro zero, ele acontece na vida de qualquer um, eu tive vários, reprovações em mais de duas, na verdade eu reprovei 2 vezes em cálculo 2, não tem vergonha nenhuma de dizer isso, na terceira que eu passei, mas também era quase obrigação, né, e lá na Unesp a disciplina era anual, né, então eu fiz 2 anos inteiros e depois eu fiz um terceiro para poder passar, não esquenta não, gente, dá certo, só não desanima. É verdade, uma hora vai. Uma hora você aprende. Marcelo, vem mais uma pergunta. Mônica, você sabe se há outros projetos de extensão na Univasp em relação a esse incentivo das meninas e mulheres para que sigam a carreira científica, se assim desejarem? Mais projetos como esse? Tem um grupo das meninas, inclusive criaram um grupo de WhatsApp grande, enorme, eu até vou convidar vocês, viu? Que é o I3E, é vinculado a né? De I3E, justamente porque é I com 3 S. Eu não vou me lembrar o significado de toda a sigla, mas tem a ver com a participação da mulher nas engenharias. Esse grupo tem como madrinha a Andréia, a professora Andréia da Química, de Juazeiro, e tem algumas alunas que eu tenho contato com Carol e com algumas outras, que trazem diversas discussões e debates e ações, inclusive teve um evento recente muito interessante relacionado às mulheres nas engenharias, então tem esse grupo, e esse grupo já é antigo, eu me lembro da gente fazer uma parceria com a temática de assédio moral, inclusive com a procuradora, na época foi a doutora Juliana Braz, hoje nossa procuradora federal, né, na Univasf, e também com Edileide, nossa ouvidora, mulheres falando, foi ótimo, porque foi uma mesa de mulheres falando sobre assédio moral, inclusive também sexual, que foi fenomenal. E foi em uma ação em parceria justamente com esse grupo. Então, eu sei desse, ligado, que é tocado por alunas. Tem também o grupo que agora, até inclusive hoje à noite, vou aproveitar e fazer o convite, hoje à noite a gente vai fazer a aprovação do estatuto
do coletivo Rosilene Rio, talvez o nome possa não ser esse, né, mas enfim, é um coletivo de mulheres, mas esse é um coletivo de mulheres servidoras da Univasf em prol da questão da pauta feminina. E aí tem outras ações realizadas por meio de projetos de extensão, eu não me lembro agora de cabeça de outros, mas tem também, ligado à temática da mulher, Júnia vem encabeçando um projeto que eu também estou fazendo parte, sobre a questão de gênero na Univasf, no meio universitário, com a participação de alunas, técnicas e docentes. Então, de projeto de extensão, óbvio, agora eu sei de vocês, que é lindo, fenomenal, parabéns, de verdade. Esse outro do I3E, que eu não sei se já migrou para algo como um projeto de extensão, então eu não tenho conhecimento de outros, infelizmente. Mas eu acredito que vocês, como precursoras, agora, com certeza, teremos mais. Com certeza. Esses projetos, às vezes, que são necessários e muito importantes, né? Porque, tipo, eu acredito que tem muita menina, muitas mulheres que não entram nessas áreas por medo, por falta de incentivo. E, tipo, eu já ouvi relatos de muitas meninas que, depois que começaram a participar dos bate-papos, se sentiram mais à vontade para dar na profissão que realmente desejam. Antes tinha um pouquinho de medo e de receio. Acho que quase todo mundo tem quando entra. A Marceneide colocou, ao entrar na sua graduação, você sentiu alguma dificuldade por vir de escola pública em questão de matérias? Nossa, gente, como não? Marcileide é de que curso? Depois coloca aí, Marcileide, para eu saber. Mas só para ter uma noção. Ah, tá, pronto. Ó. Só para vocês terem uma noção. Eu lembro a minha primeira aula na Unesp, no curso de estatística, foi a aula de cálculo 1. A sala era uma sala assim, plana, tá? Hoje eu acho que tinha uns 70 alunos na sala. Eu cheguei atrasada, porque eu tinha medo de ter trote. Aí, achei que ia ter trote, ia ter alguma coisa ali no começo, tá. Chego atrasada, eu acho que uns 40 minutos. O professor já tinha preenchido o quadro todo, e era enorme o quadro. Não tinha praticamente cadeira para sentar, eu fui sentar do lado de uns veteranos. E eram veteranos que você olhava para a cara deles e falava assim, meu Deus, esse povo velho está aqui fazendo a disciplina do primeiro período, o que é isso? Quando eu olhei para o quadro, a sensação que eu tenho hoje seria, para todo mundo ter uma noção ali do que eu senti, era como se eu estivesse entrando na primeira aula de russo, ou sei lá, mandarim. Eu não entendia uma vírgula do que ele colocou no quadro. Eu falei, quem disse que esse negócio aí é matemática, gente? Eu não me contaram isso, não. Assim, então, o impacto que eu tive, e aí eu olhei para a cara dos meus, que eram privadas, não era uma cara muito diferente da minha, não, mas é que eles disfarçavam, né? Porque era um outro, né? Eu, pobrezinha, chegando ali, né, e tal, eu falei, nossa, gente, não faço ideia de que era isso. Então, dificuldade, nossa, se alguma dificuldade, toda e qualquer uma. Tanto que, como dizia minha mãe, eu vivia na universidade. Eu chegava às 7 da manhã, porque meu pai ia trabalhar, né, nas obras e tal. Ele tinha um fusquinha vermelho lindo, meia, vinho, lindo, enfim. Ele me deixava em frente para eu não ter que ir andando, né, porque era longe e tal. Ele me deixava em frente à universidade cedo, porque ele saía cedo para trabalhar. E aí eu só voltava para casa, e normalmente eu ia andando, à noite, todos os dias. Eu ficava na universidade o dia todo. E isso tudo para tentar ser uma aluna mediana. Então, só para vocês terem, porque assim, eu não conseguia ser mais, eu não conseguia tirar eu lembro de um 9,75 que eu tirei em cálculo 1. Tá? Foi só essa nota em cálculo. Depois, aí o restante, gente, lá era média 5. Então, eu tirava 5, 5,1, 5,3, era 4, não sei o quê. Aí, no negócio, assim, no final, pronto, dava a média e eu passava. Isso não me fez ser uma profissional melhor ou pior. Então, fique aí como dica, às vezes isso ao longo dos meus, eu estou na academia já desde 2000.
2000. Isso mesmo. Olha, gente, já está indo para 20 anos. Olha o negócio, que coisa bela. Nesse tempo, já passei por vários cursos, né, dando aula em vários cursos, e a gente vê muitas vezes aquele aluno 10, sabe? Você fala assim, misericórdia, isso aí eu nunca fui, nem eu nunca fui assim, que dirá ver assim. Então, aí aquele aluno 10, 10, 10, 10, 10, e muitas vezes ele não se acha enquanto profissional. E às vezes um aluno ali na mediana que briga para ficar na média, né, lembra? Euzinha, você vê desempenhos enquanto profissional esplêndidos. Então, não tirem, não desanimem do curso pelas notas que vocês tiram, ou pelas reprovações que vocês têm, porque isso não vai fazer você melhor ou um pior profissional. São várias outras questões, Então, dificuldade eu tive muito. E aí eu vivia na universidade, estudava pra caramba, às vezes não dava resultado. E só uma coisa, e eu só decidi ser professora, porque depois desse monte de reprovação em cálculo 2, as pessoas, eu sabia quase exercício de cor, gente. Para quem fez cálculo aí tá sabendo. Quase sabia de cor. Guidoriz era algo assim, ó, aquele, página tal, capítulo tal, se bobear, eu falava até enunciado. Então, muitos estudavam comigo. Aí eu ensinava e tal, eu chegava na prova, eu não tinha o rendimento, mas o fulano tinha. Falei, olha, que eu acho que eu sou melhor para ensinar do que para aprender. Eu vou ter que ser professora. E daí eu parti para galgar algo do mestrado, doutorado, de fato, me vi professora justamente porque eu percebi que ensinar eu sei. Ensinar é uma coisa que eu gosto de fazer imensamente. É isso. É verdade, muitos alunos já pensaram em desistir só por conta do cálculo 1, é uma das matérias mais pesadas, das cadeiras mais pesadas e difícil de passar, principalmente para quem não teve uma base muito boa durante o fundamental e o médio, né? Mas, assim, mesmo que reprove, mesmo que não tenha notas boas, eu acredito que dedicação é tudo. Como a senhora falou, muitas vezes a gente se acha naquela área, mesmo sendo das melhores. Então, exatamente, não desanime por conta de nota, não. Vá lá, tente, não deu esse semestre, então, sente junto com o professor, olha, desse jeito eu não estou conseguindo fazer, tem alguma dica e tal, junte com outro colega, que isso pode ajudar. Sim. Antes de eu terminar os comentários deles, eu queria fazer umas perguntas que eu tinha separado aqui. Que eu achei interessante, eu estava lendo alguns artigos sobre o assunto, e vi, assim, a baixa representação negra ela já começa no início da graduação. Aí, de acordo com o censo, mulheres pretas são 6% das alunas entre 20 a 24 anos, e mulheres brancas, na mesma faixa etária, são 40%. Na sua opinião, Mônica, tipo, o que leva a isso? É mais o preconceito das pessoas, a carreira que elas optam? O que acha que ocorre para esses números ser tão baixos? Uma das coisas, eu acredito que tem vários fatores. Eu ando lendo muito a respeito, porque é algo que me veio muito tardiamente, que talvez eu não posso não ter deixado muito claro na fala, eu não tenho a temática racial como sendo a minha temática de pesquisa. Né? Assim, eu diria que até o ano passado, essa temática racial me veio muito por conta da minha existência, mas não enquanto projeto de pesquisa, enquanto algo que eu sempre tive em mente e tal. Na verdade, há 4 anos, até menos de 4 anos atrás, né, pensando assim. Talvez de 2016 atrás eu não tinha essa concepção e tal. Mesmo trabalhando com desigualdade regional, os recortes que eu fazia era muito por gênero, profissão e tal, pouco pela questão racial. Mas eu acho que a questão de referenciais na educação básica, isso pega muito. O você olhar para uma escola e ver que talvez só o pessoal terceirizado é da sua cor, você vê que a professora mais poderosa, que chega com o carro mais poderoso, ou a professora que falou que foi ali na Europa nas suas férias e tal, ela não é negra, você não se vê, aí você olha para o lado, ou olha para o bairro, que muitas vezes pode ser bairros, vamos pensar ali naquele pior dos cenários, né?
um bairro periférico, com dificuldades de saneamento, com dificuldades de você ter alimentação em casa, de você ter uma boa escola, de ir para a escola e ter uma boa escola com referências de pessoas negras à sua frente, dizendo, você é igual do outro do lado ali, ó. Então, quando você levanta a mão e o outro levanta, eu olho para você da mesma forma. Talvez nesses artigos, e depois se você buscar mais um pouquinho, tem alguns estudos que remetem na questão do desenvolvimento infantil, que nas escolas há uma diferenciação do modo e do apoio dado pelas professoras na educação básica. Estou falando lá na alfabetização, viu? Assim, de crianças negras, é aquele princípio que, no caso do menino Miguel que caiu do prédio e tal, que comentaram da questão da negritude, isso e aquilo, algo assim, de você pensar, não, ele tem 5 anos, mas ele é negro, ele se vira, aqui, imagina, ele dá conta. Essa visão o fato de ser negro, ele tem mais autonomia, ele tem mais independência, ele precisa menos de mim, pensa isso na cabeça de uma professora na educação básica, na alfabetização. Então, e pense isso na menina, né? Porque aí você tem o homem que já tem esse recorte, independentemente da raça, o homem já está acima, né? Aí, quando você recorta ali, não estou pensando mais nos homens, só estou pensando nas mulheres. Gente, a mulher, se você olhar a questão da população encarcerada, quando você olha para a questão de raça, cor, dá uma olhada nos dados das mulheres. A questão de atendimento ou de violência obstétrica quando se trata de mulheres negras, ou em tudo, quando você faz o recorte de gênero e cor, raça, sempre a mulher negra vai estar lá, ó, na estatística, a menor barra. Olha, me mostrem algum dado que não seja assim. E por quê? Então, quando você me pergunta por que a gente tem tão poucas, né, no caso, mulheres, essas dificuldades, a gente vê mais mulheres no ensino superior e tal, e aumentou, né, o número de mulheres na educação superior, mas quando você faz o recorde de mulheres negras, aumentou, mas não aumentou tanto quanto aumentou quando você olha para os não negras. Então, se você olhar que na formação, lá no comecinho, já te olham diferente, aí você tem uma cadeia de faltas de oportunidades e de equidade ao longo dessa vida dessa menina, que quando ela chega ali nos 11, 12 anos, como ela vai olhar e falar assim, não, oxe, eu posso ser engenheira, oxe, eu posso ser médica, eu posso ser uma bióloga. Assim, como ela vai ter essa referência? Então, como eu falei, eu acho que a gente tem muitas datas importantes, mas todas essas conquistas são muito tardias, gente, e eu acho que também tem a ver, essa questão histórica tem a ver, ó. 1827, foi em 1827 que as mulheres puderam ir para a escola. Tá? Tudo bem, para vocês é uma eternidade, mas para mim é ontem. 1829, as mulheres conquistaram o direito ao ensino superior. 1962, no Brasil saiu o Estatuto da Mulher Casada. Avalia, gente. A mulher pode trabalhar fora, a mulher casada pode trabalhar fora. 1962. Gente, eu tenho um punhado de primas todas na cidade. Avalia. Que nasceram ali. 1974, as mulheres... Saiu uma lei que dizia que as mulheres podiam portar cartão de crédito. Ou, no caso, algo de dinheiro. Gente, isso ali... Olha, eu nasci em 75. Se bobear, quase pego ali, que não podia ir no banco pegar o dinheiro se não fosse com o marido. E só em 1988 é que a gente tem alguém que fala assim, ó, vamos fazer uma constituição decente que equipara aí, pelo menos em lei, que equipara a questão de homens e mulheres no Brasil. Então, com relação às leis, elas são extremamente recentes. E aí, quando isso reverbera para a questão dos costumes e da conduta, porque não basta ser mulher, tem que ter conduta de mulher feminista, só lembrando. E não basta ser homem, tem que ser antimachista, né? Então, todas essas questões reverberam nisso que a gente está vendo agora, mas então é tudo muito recente. Eu espero que daqui a 20 anos que você já vai estar profissional, poderosa e tal, com certeza. Fala assim, nossa, aquela professora, eu não lembro dela, nome dela, não. Mas, olha, as discussões hoje estão muito melhores. Eu espero, eu tenho fé que isso vai acontecer. Então, questões históricas, questões sociais,
remetem e fazem com que os resultados sejam do modo como a gente está vendo hoje. Mas eu, de fato, eu desejo e aspiro que a gente tenha uma prospecção melhor para daqui a 10, 20 anos, com certeza, com base nos resultados que vocês vão nos trazer. Porque a gente continua lutando, né? Mulheres ali, eu já estou escancarando a porta dos 50, mas vocês estão abrindo a porta aí da vida de vocês, né? A trajetória da carreira de vocês vai começar daqui a pouco. Então, vocês vão nos ajudar a conquistar mais um pouco. Só lembrando, hoje é aniversário da promulgação da Lei Maria da Penha, né? Que foi hoje, dia 7 de agosto de 2006, que também é uma conquista, o verificar que há mulheres, e isso já estão fazendo 14 anos da lei, que hoje ainda há mulheres que sofrem violência por parte dos seus maridos e que não podem, muitas vezes, pedir ajuda e morrem por isso. Então, a gente tem muitas coisas que é muito recente. Então, esses resultados a gente vai colher, com certeza com base na luta também de vocês que vêm engrossando essa fileira. É verdade. Espero, né, que a gente Não tenho dúvidas. possa conseguir mais coisas ainda que... Uma outra coisa, em muitas organizações, né, a mulher ela precisa conviver com uma função machistas, meio escrotas, às vezes, e que não acreditam no trabalho delas. Às vezes o homem duvida só porque a mulher não vai fazer bem feito. Em algum momento a senhora já passou por isso? A chegarem a duvidar do seu trabalho? Já. E de forma velada ou de forma mais explícita, até aquela coisa assim, coisas mínimas, assim, vou falar das mínimas, né? Depois, talvez, alguns exemplos mais pesadinhos. Mas algumas coisas assim, aí você está numa reunião, você tem uma reunião com 10 pessoas e você é a única mulher. Isso é muito comum, principalmente quando se pensa em cargos de chefia. Aí todo mundo olha, quem vai secretariar? A fulana. Aí a mulher, tá. Assim, eu me lembro de diversas reuniões, tem algumas que, inclusive com colegas, que estava eu e colegas, né, mais duas ou uma colega, falavam, não, fulana faz, ou não, fulana não vai fazer, não. Só porque você aponta para ela, porque ela é mulher, não, quem vai fazer é o homem. Às vezes era uma reunião super tranquila, e aí eu já fazia uma fala desse jeito para abrir a reunião. Nossa, é o caos, né? Mas, como eu digo, a gente precisa se posicionar sempre. Então, essa coisa de, essa questão do atribuído ao cuidado, que a mulher só, é a questão de secretariar, que é um serviço talvez, é menor, né, porque se fosse um serviço maior na visão do homem, ele iria fazer. Essa indicação, e muito que eu vivi, talvez isso muito mais forte, enquanto pró-reitora de ensino, e a primeira pró-reitora de ensino negra, né, primeira pró-reitora mulher na pró-reitoria de ensino, e primeira pró-reitora negra também fui eu. Era aquela coisa assim, você faz uma proposição e você percebe que não aceitam porque você propôs. Mas, aí você conversa e tem a questão da política e tal, um outro traz a ideia também, aí você fala assim, nossa, mas eu falei exatamente a mesma coisa, comigo não aceita, mas com ele aceitaram, tá. São coisas, essas são as questões veladas. Fora as outras, que assim, quando você diz e de fato discordam, porque observam que é mulher. E eu, para quem conviveu comigo aí um tempo mais, aí, né, muito vinculado a essa questão da pró-reitoria de ensino, eu tenho apelidos maravilhosos, assim, né, de estourada, de arrogante, de, vixe, mas tem tantos. Assim, mas é algo que, se é para me impor, se é para mostrar que eu sou capaz e que eu quero ser ouvida, se eu precisar, talvez falar assim, calha a boca porque eu quero falar, eu vou fazer isso. Assim, e algumas mulheres eu acho lindo, gente, mas eu não consegui chegar nesse altruísmo, de ter a delicadeza de falar isso. Eu não sou uma pessoa muito delicada no processo. Então, obviamente, a vida às vezes ajuda, mas à medida com que a gente vai escancarando a porta dos 50, esse negócio também vai ficando para trás, viu? Assim, a gente passa a meter o pé na porta, ao invés de bater com delicadeza. E tem algumas situações que eu acho que tem que ser assim mesmo. A gente precisa, quando ver algo, mesmo se é com uma colega, a gente tem que dizer, não pode deixar passar. Porque a gente deixa passar hoje, amanhã a mesma situação vai acontecer de novo e aquilo se torna normal.
Aí fica aquelas piadinhas ridículas de que engenharia não é para mulher, de que a área de exatas não é para mulher, enfim, é assim, é justo pelo... Talvez os homens, muitos deles vão continuar a pensar isso, mas talvez vão pensar 3 vezes antes de abrir a boca para dizer, que já é um caminho, né, que já é um ganho, né, que eu acho. E fora que tem mulheres que pensam isso também, viu, que é mais triste ainda, é o ó do processo. Mas o pior é que a gente tem que se assim para poder ganhar espaço e voz. Eu vou completar minha pergunta com o que a Everton me pediu. Mônica, você teve vivências como pró-reitora de ensino na Univasf, uma função de cúpula da gestão de uma universidade pública federal tradicionalmente ocupada por homens brancos. Além disso, seu perfil te caracteriza como uma gestora ativa, participante e até mesmo bastante interveniente, dentro do que lhe reserva suas atribuições. A intenção dessa função, seu perfil e preconceitos estruturais repercutiram para você? Houve alguma resistência velada de questionamento de competência, por exemplo? Algo Se que eu sim, tá. Pode falar. Se sim, habitualmente homens, quando insultados ou questionados, sofrem ataques direcionados às suas competências e moral, por exemplo, incompetente, bandido, ladrão e etc. Mulheres têm sua honra atacada nas mesmas circunstâncias. Prefiro não listar o insulto para manter o decoro. Além da mulher, você é negra. Mais uma vez, com a intenção dessas coisas, repercutiu? Sofreu insultos? A honra? Diretamente, nunca me disseram. Assim, eu não tive nada, eu não me lembro, eu não me recordo de ter insultos pejorativos feitos direto, assim, de botar dedinho na minha cara e falar, você é negra, safado e tal, não, alguma coisa nesse. Não, nunca ouvi. Talvez pelo meu, até esse espírito explosivo, muitas vezes, que eu tenho. Entretanto, é algo que eu também preciso registrar, que é preciso que, vamos pensar enquanto universidade pública, e pensando em Univasf, vocês fazem também a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que ela é, e ao longo desses 16 anos, eu percebo, eu não vou contar esse ano não, viu, gente, porque 2020 está caso sério, excluindo 2020, vou contar para trás, né, até enquanto pró-reitora de ensino, desses últimos 8 anos da Univasf, algo que é muito claro é que eu percebo um avanço, uma discussão, a possibilidade de a gente se ver, olhar para a gestão e ver uma mulher negra na pró-reitoria de ensino, e olhar e ver uma superintendente de gestão de pessoas, uma mulher negra divina. Eu vi Dora por aí, eu acho. Até eu uso turbante, gente, graças a Dora, viu? Eu acho que eu vi Dora por aí. Mas se ela não tiver, que fique registrado que ela foi uma das mulheres que contribuiu para o meu uso, para essa descoberta enquanto de beleza negra, turbantes e tal. Mas voltando lá, sendo uma instituição pública, cargos de confiança, eles podem ser delegados a qualquer pessoa que seja de confiança daquela gestão. E o ter uma gestão preocupada ou atenta a essas questões, tanto de gênero quanto racial, é algo que foi muito marcado nesses últimos 8 anos. Então, para vocês que chegaram bem mais recente na Univasf, né, o Campus Salgueiro é bem recente, essa preocupação, ou a possibilidade de você ver negros, ou ver mulheres negras, ou ver LGBTQ da comunidade em cargos de gestão, ou os mais diversos, deficientes, enfim, você vê isso na gestão em cargos de confiança, mesmo sendo uma instituição pública, isso poderia não acontecer, como, por exemplo, depois da minha exoneração enquanto pró-reitora de ensino, você olha para a gestão, quando eu não vejo mulher negra à frente de cargos. Então, o que eu estou querendo dizer é que, em geral, quando a gente trata da iniciativa privada, a possibilidade de você ver homens negros ou mulheres negras à frente
é mais difícil, aí tem a ver com derrubar 1.500 fatores que interferem nesse processo, mas no público isso também não é simples e precisa ter um olhar, sim, para isso. É só da gestão? Às vezes só a gestão ajuda um pouquinho mais. O fomentar, o ter coletivos, por exemplo, existe o coletivo Pérola Negra, que é de servidores negros e também discentes, não só de servidores, mas discentes, até convido vocês. Nós teremos reuniões em breve, então logo eu vou até fazer um postzinho sobre o coletivo, o trazer essa questão da negritude, o lembrar disso, isso ajuda a fazer com que as pessoas, quando chegar lá, a reitora, a vice-reitora, a pró-reitor, lembrar que fala assim, ó, mas eu tenho que pensar nos negros também, nas mulheres negras, que são normalmente muito mais invisibilizadas nas diversas questões. Então, de certo modo, respondendo a Everton, diretamente eu não tive, não. Ninguém meteu o dedinho na minha cara e me xingou. Mas, indiretamente, de chegar, olha, Mônica, te falaram que você é isso, isso, isso e isso. Olha, isso está até registrado em ata, por exemplo. Eu já ouvi e já me disseram que está registrado em ata alguns xingamentos contra a minha pessoa. Mas eu acho que alguns caminhos foram abertos aí com a minha presença ao longo desses 4 anos, a Dora também fazendo toda a diferença no cargo como superintendente, e outras mulheres que ainda virão, mulheres negras que eu acho que ainda vão atuar de um modo muito interessante quando se trata dos cargos na Univasf e em outros setores. Continuando um pouquinho a pergunta. A senhora ocupou um cargo de chefia por muito tempo aqui na Univasf. É respeitada em todos os campos. Pode falar um pouquinho como foi essa experiência, um pouquinho sobre isso? Foi assim, eu venho na gestão desde 2012. Assim que Juliana e Télio assumiram, em 2012, eu assumi o cargo de procuradora educacional institucional, é chamado de PI. Até aquele momento, a gente nem sabia que esse cargo existia, viu? Assim, nos anos anteriores, não sabia mesmo, não. Aí alguém falou, mulher Mônica, a gente gostaria que você, como estatístico e tal, nós gostaríamos que você assumisse esse cargo de PI, juntamente com a coordenação de indicadores institucionais da Univasf. Só que como a gente não sabia o que era o PI, a gente percebeu que o cargo de PI era tanta coisa que não dava para fazer a coordenação de indicadores institucionais junto. Então, eu fiquei só com o cargo de PI, que, na verdade, é o cargo que regula os cursos, que trata da regulação dos cursos de graduação da instituição de ensino com o MEC. Então, eu era o contato do MEC com a instituição de ensino. Reconhecimento de curso, ENAD, a questão de avaliações internas, acompanhamento e atualizações de PPC, instrumentalizar e tal, os cursos, isso é papel do PI. E isso fez com que eu conhecesse todos os coordenadores. Eu lidava diretamente com os coordenadores, com os estudantes. Aí eu tive um bom conhecimento da questão da regulação de leis normativas da instituição. Depois disso, eu assumi a diretoria de desenvolvimento institucional junto à Propladi, que é a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. E no período que eu estive enquanto diretora, foi elaborado o PDI da Univasf, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é quem dita o que a Univasf vai fazer. E esse plano foi o primeiro que nós fizemos para durar 10 anos, né? Enfim, e também isso me ajudou muito a conhecer os meandros da questão da administração da universidade, né? Porque o PDI, ele trata de tudo, de ensino, de pesquisa, de extensão, de gestão, de governança, de responsabilidade, de accountability, enfim. E aí, com isso, eu pude estudar bastante. Quando foi me feito o convite para atuar enquanto pró-reitora de ensino, e quando eu assumi, para assumir, você tinha que defender, não defender, abriu-se uma chamada e falou, ó, quem quer ser pró-reitor de ensino, se inscreva. E eu tive apoios que disseram, não, Mônica, vá lá, você pode e tal. Eu falei, nossa, gente, pró-reitor de ensino, mas só teve homem até agora, vai ter eu lá, mulher, né, eu sou bacharel. Eu não fui coordenadora de curso ao longo desses anos, junto à frente da Univasf, questão de matrícula, isso aqui, não, mas vai e tal. Concorri com um homem branco, ganhei, né, a disputa, o meu plano foi aceito, e aí eu ingressei enquanto pró-reitora de ensino, e foi muito bom. Pela bagagem que eu tive ao longo dos 2 anos com esses 2 cargos que eu tive à frente da gestão. Só que a pró-reitoria de ensino, um grande desafio, e eu acho que muitos de vocês acompanharam, porque
Eu estive em Salgueira, né, por diversas vezes, na verdade, atuei juntamente com vários outros colegas para a implantação do campus e dos cursos. É algo que era um incêndio por dia, era assim, e outra é o telhado de vidro, né, no caso, considerando as pró-reitorias. Tudo que você faz não vai agradar, sempre vai ter alguém que não agrada, ou sempre vai ter alguma coisa que não agrada, e normalmente vão pedir sua cabeça, e eu acho que isso deve ter acontecido, por mais que Juliana e Télio nunca me disseram, olha, Mônica, pediram a sua cabeça, e quantas vezes isso aconteceu, eu acredito que isso tenha acontecido por diversas vezes, em razão dos desafios atribuídos a você gestar 30 cursos de graduação e ainda programas institucionais e tal. Então, os desafios foram inúmeros, mas os desafios me faziam, assim, cada vez mais tentar fazer um trabalho melhor. E aí, quando a gente percebe, ou quando... porque um grande sonho que eu sempre tive é atuar enquanto eu já dei aula ao longo dessa carreira, gente. Em instituições privadas de ensino superior, em autarquia municipal, trabalhei em Goiás, né, no interior de Goiás, em uma autarquia municipal, em uma estadual lá também, em Goiás. Fui para Sergipe, atuei numa privada grande, muito grande, até hoje ela é enorme, e também em uma estadual por ali. Dei aula como professora substituta na Universidade Federal, inclusive eu vim para cá para o Nordeste, gente, porque eu fui ser professora substituta na Universidade Federal de Sergipe. E depois, aí, quando abriu o concurso para a Univasf, eu falei, eita, olha, meu grande sonho, o grande sonho era ser professora de uma universidade federal, para, de fato, atuar e contribuir para o ensino e para a população brasileira. Então, ao chegar aí, poder ter a possibilidade de ser pró-reitora de ensino, de estar pró-reitora de ensino, foi algo fenomenal. Né? Então, a experiência que eu tive ao longo desse tempo, conhecendo os campos, conheço todos os campi, conheço todos os cursos, conheço pelo menos uns 10 alunos de cada um dos cursos de graduação dessa universidade. É algo assim que me deixa assim até envaidecida, que não deveria, mas me deixa de fato envaidecida por ter tido essa oportunidade. Eu agradeço até a Julianelli e a toda a equipe que de fato me proporcionaram a oportunidade de fazê-lo, e fiz o que eu consegui ao máximo, com a qualidade que eu poderia fazer. É isso. No caso, fez a diferença, principalmente o cargo de ocupado. Eu vou terminar de ler os comentários. Maurício colocou, sim, Daniela, e não apenas para entrar, mas para manter sua vaga e seus estudos. Na hora que a gente estava falando sobre a entrada de mulheres em ISTE. Parabéns ao projeto, Mônica é maravilhosa. Marcela, Mônica, obrigadíssima por dividir com a gente tanto. Sua trajetória é muito inspiradora. Parabéns, Dani, pela condução. Obrigada, Marcela. Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Glaucia colocou, Mônica é uma mulher que inspira. Tem mais gente digitando. Mas a gente tem que se ajudar, né, de fato, e algo que eu acho que precisa ser enfatizado é a importância desse projeto de vocês. Assim, mesmo durante a pandemia, mesmo pensando em uma questão remota, tentem ver se talvez, vou tentar problematizar aqui com algumas colegas, o fato de talvez divulgar o curso junto ao ensino básico, junto ao ensino ao terceiro ano do ensino médio, mesmo o segundo, ou talvez logo no primeiro ano do ensino médio, para que as meninas já saibam que é possível, que tem estudantes nas engenharias, que tem professoras nas áreas das ciências exatas, que elas podem ter essa referência que eu não tive, né? E que isso é extremamente... Então, parabéns pelo projeto. Assim, por vocês, acredito que inspirarem, inclusive colegas que muitas vezes se sentem, às vezes, invisibilizadas, ou mesmo sendo um grupo de docentes muito jovens, né, mais jovens, que talvez não estejam antenados com essa questão da mulher, que eles atentem a isso. Alguns têm esposas, outros namoradas, outros terão filhas, ou tiveram mães ou irmãs,
e que isso precisa ser, sim, fomentado por todos, principalmente pelos homens. Essa coisa, quando a gente vai falar de mulher, só tem mulher, me dá um ódio tão grande, gente, é difícil o negócio. Porque, muitas vezes, os homens que estão à frente de diversas atividades ou à frente de diversos cargos, e eles não nos ouvem. E o lugar de fala legitima o que nós falamos, né? Então, é por isso que é importante nós vermos mais mulheres divulgando as engenharias, divulgando as ciências, divulgando a matemática, divulgando a área tecnológica. Né? Então, vocês, enquanto curso de ciência da computação, enquanto curso de engenharia de produção, no campus de Salgueiro, com certeza, estão fazendo já a diferença. Parabéns mesmo, de verdade. A gente agradece por estar aqui, por compartilhar com a gente e divulgar também o nosso trabalho e também por participar de compartilhar, mas eu vou terminar de ler os comentários. Marcileide Oliveira colocou. Oi. Marcileide, duas mulheres para a gente se inspirar muito na tela. Uma das nossas ações é a promoção dessas conversas nas escolas de referência Salgueiro. O Glaucio ressaltou isso, que no momento não é possível, mas a gente pretende fazer isso também. Ingrid, desde que entrei na Univasp e conheci ela na minha aula magna, ela virou uma inspiração para mim. Parabéns, Mônica, você é demais. Yasmin, parabéns às duas, webinário incrível. Matheus, professora Mônica, a senhora é uma professora que inspira muitos alunos, muito sucesso. Ingrid colocou, Dani, você também arrasou, obrigada. Glaucio, que conversa maravilhosa, obrigada. É verdade, Dani. Nossa, você é demais, de verdade. Parabéns mesmo pela condução, pelas perguntas. Você é um poder de escuta, fala, as pontuações brilhantes. Parabéns mesmo. Muito obrigada, a senhora também é maravilhosa. E eu esqueci de agradecer por mim também. Quando eu conheci também na aula magna, igual o Ingrid ressaltou, você também me inspirou bastante. Tanto eu já tinha ouvido falar sobre a sua trajetória um pouco, e também a pessoa que a senhora é, atenciosa com todo mundo, independente de ser aluno ou não, que algumas pessoas meio que vê essa diferença. Então, muito obrigada. Nossa, eu quem agradeço pela oportunidade. Muito obrigada mesmo, assim, de coração. Me sinto honrada de verdade de poder falar um pouquinho com vocês, assim, ter o contato com os estudantes, isso é algo fenomenal. E falar ainda sobre essa temática, poder, pelo menos um pouquinho, tentar motivá-las mesmo, motivá-las a continuar e fazer com que os meninos também, os estudantes, do sexo masculino, atuem também nessa frente, né? Isso é extremamente importante. E não desistam, não. Por mais que a gente está, enquanto instituição pública, né, em um processo bastante complicado, quando se trata de permanência, das ações afirmativas sendo ameaçadas a cada tempo, e vem ainda a pandemia para atrapalhar um pouco esse processo mesmo de aprendizagem, mas minimamente, assim, a gente está num cenário, deixa eu beber um pouquinho d'água, a gente está num cenário extremamente adverso, com milhares de mortes, todo mundo tendo que ficar em casa, com grandes dificuldades relacionadas às atividades, essa falta de perspectiva muito, a curto prazo, com retorno ao curso, mas ações como essas que vocês estão fazendo ajudam a acalentar um pouco e a também fazer com que nós busquemos mais formação. Eu li uns 7 artigos depois que vocês me fizeram o convite relacionado a essa questão e fiquei super empolgada, me veio várias ideias. Então, ai, desculpe. Mas então, eu quero, de fato, parabenizar vocês, que nesse momento de pandemia tão difícil para todos nós, que a gente possa ter o coração um pouco mais acalentado por atividades como essas que vocês estão fazendo. Parabéns, novamente.
Muito obrigada, a gente agradece. Para finalizar, a gente gostaria que todo mundo pudesse abrir a câmera para a gente tirar uma foto para gravar o momento. Lembrando que foi gravado e quem quiser ver novamente vai estar no YouTube disponibilizado.